Boa tarde, Tá pessoal. certo, tá certo. Bom, é um assunto meio complicado. A gente vai ouvindo vocês falarem e vai surgindo uma série de questionamentos que eu acho que extrapolam muito até o objetivo dessa mesa de centro. Mas eu vou tentar sintetizar algumas coisas para ver se a gente consegue caminhar para um diálogo. Matheus, você coloca, por exemplo, alguns objetivos, né, em relação a essa questão da ciência das religiões aplicada, por exemplo, às políticas sociais, e traz alguns desafios, por exemplo, da questão do ensino religioso não confessional nas escolas, traz a questão do combate às discriminações por meio da educação formal, o ensino religioso não confessional. E no final, você traz um caso que parece... E eu estava preocupado com isso, eu falei assim, quando é que ele vai trazer um caso, um exemplo concreto de combate à intolerância religiosa, de combate à discriminação entre as religiões. E eu achei legal quando você trouxe aquele exemplo, me parece, da Secretaria de Cultura de Minas Gerais, né, que faz esse diálogo ali participa da reunião dos congadeiros. E eu penso que esse é um espaço, talvez, de debate que sirva para, de alguma forma, eliminar, ou, se não eliminar, mas ao menos diminuir essa intolerância religiosa, e principalmente nisso que está sendo tocado aqui o tempo inteiro, que o Silvio lembra, a questão da laicidade, o respeito e a questão da intolerância religiosa. Além desse exemplo, você teria outros exemplos práticos que vêm acontecendo? Porque quando a gente fala em ensino religioso não confessional, a impressão que dá é que isso abre brecha para, sei lá, eu falar de uma religião específica e não falar das outras, por exemplo. Nós temos vários exemplos, por exemplo, a PUC São Paulo é uma instituição católica. E isso não está só no nome. A gente tem aqui dentro da universidade uma pastoral universitária. Às vezes os alunos eles recebem constantemente convites para participarem das missas, todas essas questões. Lógico, não de uma forma positiva, mas isso acontece. Dentro disso, que outras práticas você destaca? Você coloca a Lei 10.639, por exemplo, foi um marco interessante para discutir e fomentar as religiões de matrizes afro-brasileiras, a cultura indígena, mas a gente sabe que isso também sofreu uma série de resistências e ainda não foi efetivamente implementado. Então, que ações concretas você consegue colocar aqui para a gente que vem acontecendo para o fomento da laicidade, do cumprimento da laicidade, melhor dizendo, dessa questão da intolerância religiosa, como isso vem trabalhado concretamente, para além desses dispositivos de ensino religioso não confessional, que é o que está previsto, da Lei 10.639, exemplos práticos, para a gente conseguir entender de que forma que isso acontece na prática, para além dos dispositivos legais. Bom, para Simone, eu achei muito legal, Simone, quando você colocou católicas pelo direito de decidir, ou seja, manter essa questão do catolicismo e ainda reivindicar questões que, em princípio, parecem até ser contraditórias daquilo que elas professam. E eu achei isso muito interessante, né? Porque elas poderiam, por exemplo, mulheres pelo direito de decidir, mas o católico ele vem à frente. Eu acho isso muito importante. Eu penso até como um movimento de resistência bem interessante. Até porque, de um modo mais geral, né, a religião ela acaba se posicionando contrária, por exemplo, à prática do aborto. Né? E dentro dessas questões que você colocou, que hoje estão previstas em lei, a questão do estupro, do feto anencefalo e dos casos em que envolve risco, tanto para o bebê como para a gestante, são casos que estão previstos em lei, mas como você mesmo colocou, já está sendo discutido aí, tem essa PEC, para criminalizar até mesmo esses casos. Né? E, ao mesmo tempo, a gente vê que, por exemplo, quem está decidindo isso são homens, não são mulheres. E me parece, recentemente, eu não acompanho de perto, mas que o fundo eleitoral do TSE, me parece que estava previsto que dedicaria 1/3 do fundo para a candidatura de mulheres no Congresso Nacional. Eu acho que isso é muito importante, porque geralmente a gente vê homens decidindo o direito das mulheres, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Como que você avalia essa questão? E para o Silvio, é verdade, Silvio, eu concordo com você. A questão da religião, há muito, ela já deixou de ser de fórum íntimo, ela já deixou de ser uma questão particular e ela extrapola
todos os âmbitos, políticos, sociais e econômicos, e isso diz respeito a muitas decisões que são tomadas na sociedade. Vocês lembraram bem aqui a questão da bancada evangélica, por exemplo, e católica também, que é um número expressivo e representativo no Congresso Nacional. E muitas das questões que a gente tem hoje em pauta, por exemplo, Estatuto da Família, a chamada ideologia de gênero, a chamada escola sem partido, ela passa pela mediação desse debate religioso. Então, não dá para a gente ignorar, né, a religiosidade e, por outro lado, o cumprimento da laicidade. Eu acho que são questões que estão aí, se jogando a todo momento. E como que a gente se coloca nisso? Como pensar isso? De um lado, a gente tem a questão do sectarismo, quando a gente fala, por exemplo, no ensino religioso, né? Até mesmo o exemplo que eu dei de escolas ou de institutos, associações que são confessionais, né? Mas o que a gente percebe é que é uma carta branca para falar daquilo que a pessoa ela acredita. Igual esse exemplo que você deu nessa escola, de uma pessoa que é evangélica, ela vai favorecer ali o debate daquilo que ela acredita, do culto evangélico. Mas eu fico pensando, quando é que abrir, por exemplo, espaço para religiões de matrizes africanas, né, ou qualquer outra religião nesse sentido? Não sei, mas como que você vê, quais são as formas que você vê para a gente tentar avançar o debate, para superar essa questão que você mesmo colocou, chamou de sectarismo, que é de fato um sectarismo, não sei, essa maior abertura ao diálogo, um sincretismo religioso, não sei, o fomento do debate das outras religiões, seriam formas para a gente poder tentar ou superar essa questão do cumprimento da laicidade, ou ao menos, se não for possível, mas que a gente fale das religiões de modo mais plural e que contemple todas as concepções e todas as crenças religiosas. Eu acho que é mais ou menos isso. Espera só um pouquinho antes de vocês responderem. Quem mais quer fazer pergunta? Deem tempo. Veja, fazer pergunta é um exercício de sistematização do pensamento. Então, vamos tentar fazer a pergunta na pergunta. É que o tema é complicado, professora. É complicado. Vamos exercitar. Vamos lá. Você fica em pé, Ivonete. Não, eu sei, professora, é verdade, eu concordo, mas é que é um tema tão... Boa tarde, eu sou a Ivonete. Vou perguntar primeiro para o Matheus. Matheus, você traz uma concepção de religião. Você diz que religião é qualquer sistema simbólico que influencia a ação humana para oferecer possibilidades de manter ritualisticamente o contato entre o mundo cotidiano e um quadro metafísico mais geral. E aí eu pergunto para você, diante desse contexto, as ações desenvolvidas pelos sujeitos que participam deste grupo ou de uma determinada religião, essa ação pode ser vista como uma ação política ou é o ópio do povo? Aí, para a Simone e o Silvio, vou articular junto. A Simone vem trazendo para a gente o ativismo político das católicas pelo direito de decidir. E aí, nós tivemos, na trajetória histórica do serviço social, uma forte atuação da ação católica. E o Silvio provavelmente deve ter pesquisado isso. Será que a ação católica do serviço social na década de 40, 50, 60 pode ser visto, pode ter característica de um ativismo político, como a Simone está dialogando quando trata as católicas pelo direito de decidir? Para o Matheus. Meu nome é Eliana. Matheus, uma pergunta. Em relação à questão da religião ser uma fomentadora de políticas públicas, né? Queria que você pudesse dar um exemplo para a gente de se você, na sua pesquisa, encontra espaços na sociedade civil
que estão pensando políticas públicas nessa perspectiva da laicização, que está aí presente no Brasil hoje, que seria bacana a gente estar de perto conhecendo. Se você conseguiu, enfim, além lá de Minas, um outro espaço, assim, acho que a sociedade civil está conseguindo fomentar políticas públicas ou esperar sempre que o Estado, a secretaria, alguém, assim. Não, o que mais a gente aqui embaixo está propondo, que você consegue observar de experiências e vivências. E para a Simone, eu gostaria de perguntar o seguinte: a questão da metodologia sua, achei bacana, né? Por que etnografia? Né? Eu queria só perguntar por que você escolheu esse caminho, né? E perguntar para o... Gratidão. O Silvio. Você pesquisando no serviço social, que considerações tem para dizer para a gente? Entendeu? Assim, eu queria ouvir de você. Que você ouviu, o que você acha que ali chamou mais atenção em relação ao nosso trabalho que a gente vem realizando? É isso. Boa tarde a todos. Meu nome é Marivalda, eu psicóloga, e eu tenho uma intrínseca dúvida sobre o que, de fato, nós estamos falando nos discursos que a gente ouve, nas vertentes de ou política ou social, se de fato a gente toca mesmo na questão ou a gente superficializa as questões, né? E aí a gente deixa a Deus dará. Mas, assim, quando eu penso no protestantismo e eu encontro 3 itens que me trazem como fonte de dor, de sofrimento e de expectativa de mudanças, são a fé, a dor, o sofrimento, a vida eterna e a reencarnação. Por outro lado, a gente tem os dogmas, né, que induzem no cotidiano, né, a uma posição, né? E quando eu tento não me estender, estou tentando resumir, mas assim, esse sectarismo do qual fala o colega me faz pensar que já está posto tudo isso, né? Mas quais seriam então os caminhos efetivos, né, para a gente encontrar a gente ter uma pauta efetiva, né, que faça parte do cotidiano, né? Porque, de fato, o Evangelho está aí para que as pessoas o divulguem a todo custo. Então, isso passa a ser um problema, né? Porque ele precisa ser divulgado pelo mundo inteiro, né? Essa me parece mais um dogma até. Então, eu não sei, eu acho que uma explanação um pouco em torno disso talvez me dê mais um entendimento. Obrigada. Bom, acho que já existem as perguntas suficientes, né? Porque isso dá. Eu não sei quem é que quer começar. Você quer começar? E aí vamos tentar assim, cada um tem um tempo. Eu não preciso começar, pode ser a colega, mas eu queria fazer pergunta também. Ah, você quer fazer pergunta? Opa! Aí eu vou deixar a pergunta e deixo para os colegas começarem, ok? Acho que fica mais justo, não sei. Pelo menos por quê? Me parece. A justiça aqui está distribuída. Isso! Primeiro para a Simone, eu gosto sempre, como eu já disse, de começar pelo mais difícil. Assim, eu vou falar para você uma questão. É um questionamento, assim, mas é para contribuir mesmo. Acho que você vai entender meu ponto. Acredito, deve ser claro. Você colocou em alguns momentos
pontuais, né? Não é o centro da sua pesquisa. Você colocou essa questão de as religiões tendem a excluir mulheres ou qualquer outra relação não muito legal entre mulheres e religiões. Só que você o tempo todo está falando das católicas. Então, assim, aí eu notei a seguinte questão. Uma série de ideias que você lançou não me parecem tão generalizáveis assim por causa das religiões, né? E eu vou só pontuar bem rápido algumas questões. Do tipo... essa forma de se ver religião que você tocou muito aí, ela sim é generalizável até as religiões abraâmicas. Os colegas tocaram nesse ponto, né? Depois disso, claro, tem muito machismo, não é só em religiões, não, mas tem machismo em geral no mundo. Mas, assim, cada religião, cada grande tradição religiosa tem uma forma específica de lidar com as questões de gênero, assim. Então, só para você ter uma ideia, algumas tradições indianas trabalham com 16 formas diferentes de gênero. Então, mulher e homem é muito binário para responder questões hindus, né? Entre outras tradições, estou citando só uma. E uma outra é, por exemplo, Rodney Stark, um famoso sociólogo que dá aula também em ciência da religião nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro chamado O Crescimento do Cristianismo, mostrando que o cristianismo virou o que a gente viu hoje. Ele virou um pequeno movimento religioso que acabou se tornando uma religião de massa já no Império Romano. Ele coloca vários fatores, e um dos mais importantes é porque incluía mulheres, ao contrário do mitraísmo, que não incluía, pelo menos em questões mais cotidianas e importantes da tradição mitraísta. Ou seja, a própria inclusão de mulheres, ainda que não no poder, ela já é uma característica não só do cristianismo, é que explica o crescimento de várias religiões, o budismo também, entende? Então a relação não é tão assim, não é tudo de ruim também, sabe? Apesar, você não colocou isso, mas é que é bem mais complexo e eu não sei se é tão generalizável nesse sentido. A única questão que eu estou bem de acordo com você, acho que tem uma literatura para demonstrar isso em termos históricos, é que realmente em lugares de poder realmente faltam mulheres, tem essa ausência. Mas fora isso não dá para generalizar muito na história das religiões como um todo, não. Mas eu fiquei preocupado mais com a seguinte questão. Você questionou muito a questão de não ter liderança e dando a entender implicitamente, não sei se eu estou fazendo a leitura forçada de você, de que teria que ter mais lideranças, vamos dizer, pastoras, ou quem sabe um equivalente a padre, né? Uma discussão que existe. Só que do ponto de vista acadêmico, a gente não tem muito o que se posicionar nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente como acadêmico, claro, pode usar praxeologicamente falando nossas pesquisas para empoderar, dar mais consciência para as mulheres e elas sim lutarem e decidir se querem ser sacerdotisas ou não, né? Você entende? Assim, a questão de... Não dá para falar nessa mesa, assim, do meu ponto de vista, se tem que ter mais pastor ou não. São as próprias candidatas a pastoras que têm que decidir isso. E, claro, se a própria igreja delas não quer, elas podem mudar de igreja, elas podem mudar de religião, elas podem mudar as regras da própria igreja, né? Isso aconteceu muito na história das religiões. Mas, no mais, eu vi você se desculpando um pouco. Sua pesquisa está ótima, está muito bem apresentada, muito bem articulada. Então, esse é um segundo ponto que eu queria colocar, né? E Silvia, eu só queria colocar 2 pontos, que é para você, mas é para todo mundo que interessa pelo estudo de laicidade também, bem rápido. A Diniz, que foi citada bastante aqui por nós dois, né, antes de você, eu recomendo muito um livro dela sobre ensino religioso, que apesar de uns problemas metodológicos muito específicos, mas quando ela vai debater um debate mais conceitual sobre laicidade, ela tem uma definição brilhante do laicismo brasileiro, não no sentido do que deve ser, mas no sentido do que é, uma certa descrição da realidade. Ela diz que a laicidade brasileira, ela não é isso que você conceituou. Ela, de fato, é uma pluriconfessionalidade. O Estado, o espaço público é um grande bolo dividido pelas religiões e quem tem mais poder tem mais. Claro, normalmente tradições cristãs, né? No máximo espírita, assim, forçando a barra, com muita sorte, né? E também eu recomendo bastante leituras, sobretudo da Raquel Weiss e do próprio Durkheim, a qual ela é uma grande intérprete brasileira, que ela e outros têm colocado com a importância de Durkheim para a própria noção de direitos humanos e para a própria noção de laicidade que ele debateu no caso Dreyfus, que foi na virada do século na França, que é um país que sempre é citado quando se fala de laicidade, né? Até me impressionei que você citou pouco, porque realmente eu acho que a gente tem que romper com essa ideia de que França é referência de laicidade, né?
Existem outras experiências, talvez até mais interessantes, e simplesmente tem mais experiências, né? A gente tem que ver o mundo como um todo. Aí é isso, eu só queria, última questão, colocar para você, o nosso Voldemort, que a gente às vezes não pronuncia, eu vou usar pronunciar. O caso Jair Bolsonaro, eu fico aqui uma dica, um comentário, uma pergunta, uma questão retórica. Que é o seguinte, eu participei de uma discussão espontaneamente, que eu talvez não deveria ter falado no dia, sei lá, por ocasiões específicas, mas que a pessoa estava tentando, numa posição lá de professor, tentando fazer com que nós, alunos, gostássemos do Bolsonaro. E eu falei, mas a questão do direito das minorias, ele é contra ele. Mas tem que governar para a maioria mesmo. Eu falei, se você está falando isso, então eu espero que você saiba que seus amigos evangélicos vão todos ser pessimamente assistidos. Eu falei, vão se lascar mesmo no governo de Bolsonaro. Por um motivo simples, evangélico ainda é minoria. O Bolsonaro é católico. O Bolsonaro fica colocando lobby de que é evangélico, não é nada evangélico, ele fica tentando comprar um público. Então, quem é evangélico vai se lascar no governo Bolsonaro, porque evangélico é minoria, né? A maioria é católica, né? É uma questão muito interessante. Se é governo para a maioria, então ele já está errado, porque seria para as mulheres, né? Seria para as mulheres católicas se fosse para a maioria, o que não é verdade, né? Mas só um ponto que eu achei interessante de colocar. É mais um comentário do que exatamente uma pergunta. Obrigado. Então, vamos começar? Posso usar isso então, né? Eu até gosto mais disso. Começar pelo, então, as colocações do Matheus, né? Agradecer, Matheus. E, de fato, tem uma questão que eu generalizei, mas é mais no sentido mesmo do poder, não do poder da liderança, né? Como você bem apontou, mas eu preciso deixar mais claro que não é nesse sentido, não. Da líderes religiosos, que as mulheres exerçam essa liderança religiosa, mas que, na verdade, que elas sejam vistas enquanto sujeitos, né? Porque o que acontece? Elas ocupam esses espaços, na sua grande maioria nós temos mulheres ocupando esses espaços, até algumas teólogas, né, que eu tive a oportunidade de ler, algumas ainda pouco, mas vou aprofundar mais. Mas o que eu percebi? Que elas ocupam, né, a própria Ivone Gebara coloca, é um espaço que as mulheres precisam até por conta, assim, não só as mulheres, mas todas as pessoas, é um espaço da não aflição, né, do poder ter o conforto, de poder ter algum alento. E nesse espaço elas ainda são, em muitas situações, cobradas por uma coisa que de uma perspectiva androcêntrica, né? Em que o homem está no centro dessas relações, como, por exemplo, uma das grandes questões que é colocada, a mulher é responsável pelo lar. Isso é uma questão religiosa, claro, né? Eu estou generalizando, mas são específicas das religiões abraâmicas. Então, a mulher ela é muito responsável pelo seu lar e, no entanto, ela acaba sendo responsável por todos os espaços, né, que ela ocupa, ou seja, na família. Em grande parte, a gente tem, como eu insisto, as mulheres mais pobres, elas estão... claro que a opressão não se dá só em relação às mais pobres, mas, em especial, às mais pobres, porque tem a intersecção, né, entre a questão da classe, do gênero e da raça, né? A gente tem que levar isso em consideração. Então, as mulheres mais pobres, que são as mulheres negras, elas sofrem muito em decorrência disso, né? Pelo fato de assumirem sozinha, que a gente tem dados que mostram isso, a sua responsabilidade pela casa e tudo mais. E ainda no espaço do conforto, no espaço do alento, ela continua sendo responsável por não ter mantido aquele lar, por não ter sido capaz o suficiente de manter a sua... a sua família, né? O chamado que o serviço social sabe muito bem, que ainda são vistas como famílias desestruturadas, né? Que não é verdade. Mas a responsabilidade por essa situação é sempre da mulher, né? Então, é nesse sentido, viu, Matheus? Eu preciso deixar mais claro, mas é mais nesse sentido que eu queria colocar.
mas anotei aqui, inclusive, o livro do teórico que você fala, que é muito importante mesmo essa discussão, até mesmo porque as mulheres ocupam muito esses espaços e, de fato, as religiões, elas poderiam reconhecer, né, que elas são, que elas têm as suas especificidades. Então, é nisso que eu vejo uma grande questão. Bom, aí a questão que o Edivaldo coloca para a gente, que é muito importante, né, as católicas, elas são a resistência, né? Elas são, de fato, um grupo de... as católicas, pelo direito de decidir, elas são a expressão da resistência, né? E, de fato, quando elas insistem em serem chamadas como católicas, como você bem coloca, e é bem observado também pela professora Maria José, é nesse sentido mesmo, de, então, por que não poderia, sendo que elas fazem parte, sendo que a questão daquilo que elas sentem enquanto cristãs, enquanto católicas, no que muda pelo fato delas reivindicarem essa visibilidade, né? E visibilidade e principalmente em relação ao domínio do seu corpo, né? Do seu desejo de poder decidir ou não sobre alguma coisa. E quando você coloca essa questão da mulher na política, porque, claro, todas essas leis, inclusive essa PEC que nós tínhamos na comissão que foi, porque era para discutir a proposta de ampliar o tempo de licença maternidade das mulheres. E aí o grupo de religiosos, católicos e evangélicos, eles começam a manipular essa discussão. Tinha uma mulher nessa comissão que foi vencida, e isso é comum nos espaços da política, né? As mulheres não têm direito, vocês podem perceber em vários momentos, quando a gente teve o episódio da Marielle lá no Rio de Janeiro, quando a gente entra lá no Facebook, nos espaços onde ela fazia as suas colocações políticas, é notório a gente buscar os vídeos dela, na participação política dela, nos discursos políticos, ela ser interrompida, né, ela se desvaloriza. Isso é muito comum. Outro dia tive a oportunidade de compartilhar a mesa com a vereadora do PSOL, que é a Sâmia Bonfim. Ela expressou isso, né, que é muito desvalorizado a sua fala, é muito desvalorizada as suas colocações, elas são ridicularizadas, porque, de fato, os espaços de poder eles não são culturalmente, socialmente aceitos. A mulher não se sente, né, confortável nesse lugar, porque elas não são respeitadas, né? Então, é uma grande questão. O fundo partidário que você cita é uma outra lei que talvez, desta vez, a gente consiga ampliar um pouquinho mais a participação, porque a lei anterior, que também era de 30% do registro de candidaturas de cada partido, e que tinha que ter a representação feminina, o que acontecia? Eles lançavam, eles registravam o nome das candidatas, mas elas não se tornavam efetivas. Por quê? Porque não tinha financiamento para as campanhas das mulheres. E, em geral, quando a gente tem nesses espaços de representação, as mulheres, por exemplo, eu fiz um pequeno estudo também na Câmara, na mudança de 2014 para 2012 para 2016, na Câmara Municipal, a gente dobrou o número de mulheres. De 4, nós fomos para 7 mulheres. E essa maioria, tirando 2, as outras, todas são evangélicas. E o que eu quero dizer? Porque ainda que elas ocupem, isso é bom mesmo que sejam, independente da religião e de fato, independente mesmo, né, porque eu acho que é uma discussão que a gente está fazendo agora e da importância da religião, mas a questão é que, assim, 2 só não eram evangélicas, né, das eleitas vereadoras da Câmara Municipal de São Paulo. E o que acontece? Elas foram eleitas por uma tradição familiar. Então, mulher do pastor ou filha do pastor, e os evangélicos eles têm uma facilidade muito grande na campanha, porque é uma campanha mais barata. E para fazer campanha para cidades como a nossa, para o Estado, para representação no Congresso Nacional, é muito caro, né? Então, são campanhas mais baratas e, com certeza, a gente vai ter um número maior ainda de evangélicos agora, em 2018, compondo a
as cadeiras, né, dos nossos congressistas, a denominada bancada da Bíblia. Né? Enfim, a questão é isso. A gente tem aí a PEC 181, que ela está engavetada, mas ela pode sair da gaveta, e isso é um prejuízo muito grande, porque, de fato, são os homens que decidem sobre os nossos corpos, e essa é a grande questão. Né? Então, pode ser que a gente, com o fundo partidário, tenha maior visibilidade, mas, ainda assim, a gente ocupa menos, porque nós não somos aceitas nos lugares de poder, né? Ainda. Nem mesmo pelas próprias mulheres que reproduzem isso, porque faz parte da cultura social e tudo mais que a gente já comentou. Bom, a questão da ação das católicas, né? Se ela pode ser vista como um ativismo político, como os católicos, né? Que de fato tem essa... eu acho que a gente tem que ponderar que a gente realmente tem aí teólogos, e a gente tem representantes de igrejas, né? Que são extremamente importantes e que fazem e sempre fizeram um ativismo político importante, então a gente não pode desconsiderar a importância desse ativismo. Mas a gente tem uma diferença no sentido de garantir que seja no sentido da emancipação, né? Porque o ativismo que as católicas fazem é no sentido da emancipação e da liberdade das mulheres de escolherem o que bem fazer com os seus corpos, né? Mas aí o Silvio vai explicar melhor essa parte do serviço social, que aí é o campo dele, ele vai poder fazer a comparação melhor que você solicita. Em relação à metodologia, né? Na etnografia, porque existe uma questão, são metodologias recentes ainda, né? Então, explorar o espaço virtual ainda é uma questão muito recente para se discutir, e ainda eu tenho um pouco de dúvida entre a etnografia ou a etnografia virtual. Existe essa diferença, muito embora eu esteja estudando as duas e vendo qual que é a mais adequada. Me parece que a mais adequada é a etnografia. A etnografia virtual, ela exigiria um acompanhamento maior. O que eu quero é uma coisa mais imediata dessa prática no mundo virtual, né? O quanto ela é efetiva para esse grupo político levar as reivindicações para a rua, né? Então, quanto que ela serve para divulgar esse trabalho, para sensibilizar, para conscientizar, etc. Então, é nesse sentido que eu vou usar, e me parece que a etnografia é um pouco mais adequada neste momento, né? Mas serviria também a etnografia virtual. Mas ainda é muito recente, eu tenho acompanhado, é uma discussão muito nova na academia. A gente tem na Universidade Federal do ABC, a gente tem um grupo lá importante com o Sérgio da Silveira, do Sérgio Amadeu, e ele faz uma discussão importante sobre isso e desenvolve metodologias específicas para esse mundo. Tá? E a outra questão que você coloca, aí eu vou deixar para os meus colegas desenvolverem melhor. Eu acho que o Silvio pode falar bem, porque foi bem a parte que ele coloca, né, da questão entre a religião e a prática social. Né? Obrigada, viu, gente? Desculpa me estender de novo. Bom, só peço perdão que eu acabei não anotando os nomes. Erival, e o da colega ali. Agora eu anotei a dela. Rivalda. Então, vocês dois fizeram um questionamento que eu, ao meu ver, assim, mais ou menos a mesma questão. Né? Você pergunta como avançar no cumprimento da laicidade. Você pergunta quais seriam os caminhos para equacionar a questão da intolerância, que tem a ver também com a questão da laicidade. Né? E aí eu pergunto a vocês, vejam bem, quais são os mecanismos que as religiões utilizam para propagar suas ideias, para propagar os seus conceitos e mostrar que, se você tem uma religião, você é um cara ou uma mulher do bem? Divulgação. Divulgação na mídia, divulgação na rua, divulgação nas praças públicas. Claro, eles estão fazendo aquilo que eles entendem ser o bem de um coletivo. Então, eles vão para a rua divulgar a ideologia, a doutrina e tudo aquilo que eles consideram ser importantes para trazer as pessoas para as suas denominações. E o que nós temos que fazer também é usar o mesmo mecanismo.
fazer isso, por exemplo, o exemplo que eu dei, de conversar com a diretora e explicar para ela, olha, você sabe o que é laicidade, né? Você já leu a Constituição, já leu a LDB, sabe o que é uma escola de cunho confessional e etc. E é fazer essa discussão, claro, sem querer se impor, sem preconceito, sem raiva, porque se a gente está querendo acabar com a intolerância e defender a laicidade, a gente não pode usar essas armas que alguns usam, né? Então a gente tem que partir do princípio do diálogo. Eu acho que a divulgação é o melhor caminho, mostrar, né, que nós, pelo menos teoricamente, somos um Estado laico, né? Que as religiões elas têm que ser alheias às questões das decisões do Estado, em todos os sentidos, a questão do aborto, nas questões de cunho político e etc. Então, eu acho que nós temos que avançar mais nessa discussão. É o que nós não fazemos, talvez até mesmo porque nós ainda temos essa ideia, vai dar confusão, eu vou perder um amigo, eu vou perder uma namorada. Ora, então, se nós não partimos do mesmo princípio que eles, de tentar, na base do diálogo, mostrar que é preciso nós respeitarmos as posições de cada um, dentro da sua religião, da sua crença e da sua não crença, que eu acho engraçado quando a gente fala de religião, religiosidade, a gente só pensa na crença. Mas e quem não tem crença também está fora, então? Não, tem que estar dentro também. Né? Então, eu acho que o caminho é esse. Aí ele até deu uma dica legal, estudar, buscar o conhecimento, beber da fonte desses autores que discutem de forma bastante interessante e intrínseca essa discussão e fazer essa discussão, claro, de forma didática com essas pessoas, né? Mas mostrar para elas que é necessário que haja esse respeito e que elas entendam o que é a laicidade, entendam que não pode misturar a questão da religião com a questão da religiosidade e explicar assim, do ponto de vista didático, isso nós vamos fazer. Mas eu vou pegar então uma caixa de som e vou para a praça falar, vai, qual o problema? Se eles ocupam os espaços públicos para falar da religião deles, que é um direito deles, então nós também podemos falar da laicidade, né? Vamos então, que tal? Eu acho que esse é o caminho, a minha visão é essa. Eu sempre faço isso às vezes, né? Lógico assim que não, pegar uma caixa, mas eu vejo ali uma conversa ali, eu entro, eu posto minha opinião, lógico que eles são às vezes inflexíveis, né? Mas eu deixo minha opinião, falo, gente, vamos viver em paz, sem intolerância, né? Então, eu acho que o caminho é esse, fazer o que eles fazem, né? Ocupar os espaços públicos e divulgar que a laicidade é importante, que não tem que haver intolerância, tem que ser cumprida a laicidade e a gente pode viver de forma pacífica, né? Respeitando as crenças e as não crenças, né? É o que eu penso. Em relação à questão da ação católica, inclusive dentro do serviço social, é interessante que a ação católica ela tem algumas vertentes também, não é uma forma única de visão, porque a ação católica, na verdade, ela parte do princípio de pessoas leigas, não é? Ou seja, pessoas que não têm assim uma ligação bem direta assim dentro da estrutura social e política da Igreja Católica, mas que tem que fazer essa discussão mostrando o cunho da visão católica, né? Isso é importante. E existiu também dentro da própria ação católica um sectarismo também. Eu lembro que numa parte da pesquisa, no final da década de 30, quando Getúlio Vargas estava no poder, no Rio de Janeiro, um representante da Igreja Católica deixou bem claro para ele, olha, ou você apoia a Igreja Católica em algumas questões, ou eu vou falar aqui nas dioceses, nas igrejas, que você realmente não está conosco. Houve uma imposição, né? E eles representavam a ação católica aqui, era uma das lideranças. Então a gente percebe que há correntes também, como na Igreja Católica, a teologia da libertação, agora os carismáticos e outras correntes, Opus Dei, existem várias correntes, né? E assim foi a ação católica. Então, embora tenha uma proposta de cunho leigo, de fazer uma discussão sem muito sectarismo, mas também haviam aqueles que defendiam, do ponto de vista sectário, a imposição da religião, do catolicismo, no caso, inclusive aqueles que faziam parte do serviço social, que também estavam engajados na luta da ação católica, né? Então, os dois lados. Então, isso aconteceu, a gente tem que analisar por esse lado. Então, em relação à ação católica, o que eu pesquisei foi isso, né? E dentro da ação católica também havia as vertentes. Essas vertentes, elas tinham pensamentos diversificados em relação
a condução do pensamento católico dentro do próprio serviço social, dentro de outras ramificações, né? Bom, a questão sobre o serviço social, cadê a colega? Ah, ela está ali. Olha, eu vou falar uma coisa com toda sinceridade para você, e isso não é assim, sabe, para fazer média com ninguém aqui. Eu fiquei encantado pelo serviço social, porque primeiro eu pude ver que dentro do serviço social as pessoas realmente, diferente eu sou formado em história, em pedagogia, né? E eu pude ver que há mesmo uma relação muito intensa com essa questão de ver a pessoa como um ser humano mesmo, sabe? Não só assim, do ponto de vista das suas especificações, do ponto de vista histórico, mas enquanto ser humano, de avaliar. E eu vejo o trabalho dos assistentes sociais, principalmente quando eu ando com aquele lado da Cracolândia, uma dedicação de ver aquelas pessoas realmente como seres humanos, né? Não apenas como instrumentos de uma situação do sistema, não, como seres humanos. E isso é muito legal. Então, assim, eu sempre tive essa proposta de ser assim, muito mais o lado humano do que o lado, às vezes, teórico e tal, e isso me encantou, né? Então, eu creio que eu devo muito ao serviço social, esse mestrado que eu fiz, me fez conhecer bastante o serviço social e me deixar, assim, encantado pelo serviço social, né? E eu tenho o maior respeito pelo serviço social e sempre vou ter, porque eu aprendi muito dentro do serviço social, né? E eu parabenizo a vocês, que fizeram serviço social desde a graduação, e continuem nesse caminho, porque vocês são maravilhosos e maravilhosos, aqueles que fazem. Bom, e aqui foi colocado também uma questão da colega também ali, que falou fé, vida eterna e reencarnação. Obviamente, bem claro, concepções ligadas à questão da religião e da religiosidade, né? A fé, eu digo até que vai além, porque a fé, ela também pode ser algo muito subjetivo. Porque quando eu falo de fé, eu não me refiro apenas à questão da religião. Eu posso ter fé nessa garrafa, eu posso ter fé nele, nela, não especificamente numa religião, em Deus, deuses, etc. E quando você fala da questão da vida eterna, sim, aí nós entramos na questão até de cunho judaico-cristão, né? A questão do céu, do inferno, da vida eterna, que é o que marca mesmo essas religiões que têm esse cunho monoteísta, né? A punição, aliás, isso que move grande parte das religiões também, né? Tanto do Ocidente quanto do Oriente, e aí vai a questão da vida eterna, a questão do pecado, a questão da moralidade. Olha, se você for bonzinho, você vai para um lugar legal, né? Agora, se você não seguir os padrões, as normas da ética, da moral, você vai conversar com o cidadão. Eu não vou falar o nome também aqui, por respeito aos colegas que têm crenças, né? Mas não é o Bolsonaro não, tá? Mas poderia ser. E agradeço mesmo pela indicação das leituras, eu queria que você me passasse até por escrito, vou ler, com toda certeza, né? Acho que é muito importante a gente ter alguém que realmente está focado no assunto que é a ciência da religião, que já vai direto mesmo ao foco, e eu vou ler sim, e sugiro que vocês também leiam, né? E é o que eu falei, lendo, se informando, conhecendo, para a gente combater essa intolerância, mostrar que a laicidade é isso, respeitar, né? E o Matheus falou uma coisa interessante em relação ao cidadão, que eu não vou falar o nome, e é interessante, sabe, que eu andei analisando, que a religião ela se tornou um padrão para definir a questão da própria moral, da própria ética do indivíduo, né? O Fernando Henrique, em 1985, foi perguntado que ele achava de Deus, e ele deixou claro naquela época que ele não acreditava em Deus, perdeu a eleição para o Jânio Quadros. E ele já havia sentado na cadeira de prefeito e perdeu. E a pesquisa mostrou que grande parte da população que ia votar nele não votou mais porque ele disse que não acreditava em Deus. Eu acredito em tudo. E o Bolsonaro, eu falei esse nome, o Bolsonaro é a mesma coisa, né? Ele se aproveita dessa onda de que a população, inclusive a Folha de São Paulo fez uma pesquisa há uns 4 meses atrás, e é interessante, sobre essas questões de ligação da religião com a política. E, pasmem,
80% dos entrevistados falaram que jamais votariam num candidato que não tem crença. Se for ateu, então, 0 voto. E nos Estados Unidos, uma pesquisa diz que eles aceitam muito mais se você falar que é homossexual do que você falar que é ateu. Se você disser que é ateu, eles até, homossexuais até têm um preconceito, mas toleram. Mas falar que é ateu, pronto. Lógico que eles não vão chegar, mas você não arrumou mais um emprego. Ah, um emprego, mas ele é ateu, hein? Ixi, então não vamos contratar. Então vocês percebem a força, a influência que tem a religião. E o Bolsonaro, obviamente, que se apropria disso. Eu sou católico, e realmente ele é mesmo, mas aí ele vai nas igrejas católicas, participa dos cultos evangélicos, quer dizer, ele está fazendo aquilo que esses políticos fazem melhor, que é tentar ganhar espaço defendendo aquilo que às vezes eles nem acreditam, né? E acho que o exemplo do Fernando Henrique foi bem claro. A Dilma mesmo, na campanha, o Aécio considerava ela que era até, ela começou a frequentar as igrejas. Foi na igreja evangélica, foi na igreja católica, foi até, se não me engano, em religiões afro, para mostrar, não, eu tenho crença, então eu sou do bem. Ah, mas se você é ateu, então está fora, perdeu a eleição. Então, olha só, a influência que tem as religiões para definir o conceito de ética, de moral, se você é bom ou ruim. É mais ou menos assim, eles contra nós. Ah, tem religião? Tem uma crença? Pode crer até num totem aí qualquer. Opa, cria alguma coisa, é do bem. Ah, eu sou trabalhador, eu estudo, eu ajudo as pessoas. Cria alguma coisa? Não, sou ateu. Vixe, então, meu amigo, está condenado. Né? E, infelizmente, mostra o poder das religiões. E a gente tem que, justamente, né, combater essa ideia de imposição de moral, de conduta, baseado na religião. Isso não tem nada a ver. As pessoas elas são de acordo com o que elas realmente têm dentro de si, a visão que elas têm de mundo. Se a pessoa for boa, ela vai ser boa, estando numa religião ou não. Inclusive, outra pesquisa interessante, não sei se você acompanhou, vocês acompanharam, a Universal do Reino de Deus, ela vai nos presídios, né? E lá eles batizam aqueles presidiários. E aí no Rio de Janeiro aconteceu um fato muito triste, que alguns presidiários que foram convertidos, né, começaram a destruir, agredir as pessoas das religiões afro, inclusive invadir, obrigar as pessoas a destruírem as imagens que eles têm lá dos seus, né? Isso, eles mesmos filmaram. Olha só, gente. Então, eu pergunto, né? Então, mas é da igreja, mas respeita o outro, agride, ofende, faz destruir. E eu acho que não sei se chegaram a matar, deram uma pedrada na cabeça de uma jovem que era do candomblé, seguiu o candomblé, porque ela estava com os trajes, as indumentárias do candomblé. Isso é um absurdo. Quer dizer, e a gente fica pensando, então, que onde está essa moralidade? Onde é que está essa questão de analisar que se você é bom ou ruim por conta de uma religião? Não. Né? Não é a religião que faz a pessoa, é a pessoa que acaba fazendo a religião. A gente tem que tomar cuidado com isso. Só para finalizar agora, esse assunto que vocês estão falando das questões das mulheres, isso é interessante dentro da própria tradição cristã, né, o papel das mulheres. Vamos pegar o Velho Testamento lá, que é hebreu. Né? Qual é o papel das mulheres dentro do judaísmo? Muito secundário. Né? Até o próprio cristianismo, o que a igreja fez com o papel da mulher no cristianismo. Vamos lá, vamos pegar um grande exemplo aí. Maria de Madalena. Qual o papel que a igreja coloca? É uma prostituta arrependida. Quando foram achados alguns documentos apócrifos do Egito, se eu não me engano, que mostram, tem até um evangelho dela, que mostra um papel dela totalmente diferente. Ela era a linha de frente. Tanto que Jesus escolheu ela, quando ele, segundo as tradições históricas, quem ele escolheu? Não foi os apóstolos, foi ela. Apareceu primeiramente para mostrar a importância dela. E ela mostra ali também que ela tinha uma importância do ponto de vista intelectual também, não era apenas uma prostituta arrependida que Jesus, não. Vão além disso, né? A partir da questão histórica, tirando a questão da que ela tinha um grande amor por Jesus e Jesus por ela, ou seja, eles eram praticamente marido e mulher, e até, claro, não tem provas que eles tiveram até filhos, aí é outra questão, mas o papel dela, e o papel dela como mulher, dentro daquele contexto que inclusive, causava ciúme nos próprios apóstolos, né? Que falavam, mas por que ela? Por que você confia tanto numa mulher? Ora, por quê? Porque primeiro Jesus quis mostrar que as mulheres, diferente da tradição judaica, têm que ter importância sim. E elas podem ser as grandes propagadoras do cristianismo, daquela ideia que eles tinham. Então, as mulheres sempre tiveram. Agora, a igreja que acabou
com o passar do tempo, colocando a mulher num estado secundário também, né? Aliás, eu acho que as mulheres têm um papel importante em tudo, né? Eu falo para mim, se não fosse uma mulher, eu estaria nem aqui, nem ele, nem vocês. Então, viva as mulheres, hoje e sempre. Obrigado. Muito bom, muito bom. Eu já queria começar agradecendo que foi, no meu ver, e ainda temos ainda o que conversar, né? Mas já, até agora, para mim, maravilhoso esse diálogo. Eu já tinha algum diálogo com o pessoal de Ciências Sociais desde a minha graduação, assim, mas é um prazer estar aqui conversando com vocês do Serviço Social também. Eu sei que tem outras formações aqui também, né? Como Psicologia, só para dar um exemplo. Mas realmente, para mim, é muito bom esse diálogo, sobretudo por uma questão que eu reparei que foi a maioria das perguntas. Me perguntando, e aí, e a prática? E a prática? É exatamente o que eu estou tentando levantar na minha área. Então, o que vocês estão me trazendo é maravilhoso. O questionamento de vocês é exatamente o que eu estava precisando. Agradeço muito. Já começando a responder, eu pego um gancho no que o Silvio disse. Para responder a Ivonete primeiro, né, eu vou seguir uma ordem aqui que eu estabeleci, não a ordem cronológica das perguntas, que é o seguinte: você fez uma pergunta bem simples, né, se a religião, os religiosos têm uma ação política, são ópio do povo, né? Se tem uma coisa que eu percebo, não é só eu estudando várias religiões, a história das religiões, em vários lugares do mundo, em várias culturas, é que religião é uma coisa ambígua. Religiões são coisas ambíguas. Elas ajudam muito e atrapalham muito. Isso aí, o colega disse ao mesmo tempo, né? Bem simultâneo, as coisas, ou mesmo em momentos diferentes, não tem problema. Mas acontece as duas coisas, constrói, destrói, e todo tipo de relação binária nesse sentido, né? Agora, além dessa questão, tá ambíguo, e daí, né? Vou pegar esses dois exemplos que você colocou, né? Ação política, ópio do povo. Ao falar de etimologia, eu já disse que eu estudo religiões chinesas, é a minha especialidade no que diz a história das religiões e das tradições chinesas. E tem um casal de pesquisador que fez um artigo brilhante sobre como é que surgiu a definição atual de religião na China, porque não existia antes do século XIX. Né? Não o termo religião, ou seja, se você tentasse, alguém de nós, 300 anos atrás, falar de religião na China e usar qualquer outro termo equivalente, que era outra coisa, mas que não era religião. Só que aí eles foram falar desse... A gente acha que não é só uma questão de uma mera cópia do termo europeu. Então eles procuraram saber a genealogia do termo. E a genealogia do termo é a seguinte: os budistas, mais ou menos, a partir do século XI, mais ou menos, começaram a falar de Jiaozhong. O que é Jiaozhong? Jiao é ensinamento, é um termo importante aqui para a gente, Zhong, linhagem. Então, o ensinamento de uma linhagem. Você tem uma linhagem, ele tem outra linhagem, eles têm ensinamentos. Quando eles foram traduzir lá no século XIX religião, pegaram esse termo que já estava assim, em desenvolvimento há muitos séculos, já estava ali na cultura chinesa há uns séculos, e inverteram, colocaram Zhongjiao. Então, linhagem de ensinamento ao contrário do ensinamento das linhagens. O que isso quer dizer para a gente? Uma recente tradução de um clássico de 2.500 anos da China trouxe uma discussão excelente numa problemática específica de uma religião que eu estudo, chama Daoísmo, mas que eu vou trazer já o resultado, não dá para trazer o contexto todo aqui para a gente. Que é o seguinte: historicamente, o Estado chinês, que não sei se vocês conhecem, mas a China foi unificada assim, de uma forma bastante explícita como um Estado desde 2.200 anos atrás, fora outras coisas que eles já tinham há um pouco mais de séculos aí de construção política. Então, do ponto de vista estatal chinês, da história política e logo da própria história chinesa, o Estado é quem faz o Jiao, o Estado é quem ensina o povo. Isso vem da concepção confuciana, mas que Confúcio já bebeu dos antigos, da qual ele seguia, né? Ou seja, assim como a gente tem uma visão hoje, que não foi sempre essa visão ao longo em outros casos, né? Hoje é muito claro que o Estado deve ensinar por meios oficiais, mas isso na China já é mais antigo, né? Até porque foram na China que criou o serviço público, concurso público, escolas públicas, tudo criação chinesa. Então, perceba que coisa interessante. Ao longo da história chinesa, ao contrário do que alguns pensam, né, pelo caso realmente excessivo do comunismo chinês, né, a partir de Mao Zedong,
o Estado chinês sempre controlou as religiões. Sempre. Sempre. Nunca teve monopólio de nenhuma religião na China. Talvez por tempos muito curtos e sem muito sucesso também na prática, a não ser para o mero mandato do imperador. O que significa tudo isso, né? O caso chinês é ilustrativo para falar de algumas coisas. De algum modo, ele estava colocando, você pode ir lá ser um arauto da laicidade numa praça pública, como ele está falando, numa roda de amigos em algum lugar. Percebam a seguinte questão, tem algo em jogo, tem algo em choque aí. Basicamente, religiões, na concepção chinesa, etimológica chinesa, são certos empreendimentos que dão ensinamentos para você fazer alguma coisa ou deixar de fazer na sua vida. São um grupo de ensinamentos práticos. Chinês vê religião, ao contrário de nós, que tem muito essa questão de crença, de religar, chinês vê religião como algo prático. O que eu vou fazer, para que divindade, para que bodhisattva, vou pedir o quê, quando, que incenso eu coloco, é bem pragmático. Inclusive lembra um pouco tradições afro, quem quiser fazer um estudo comparativo, eu estou doido para fazer tem uns anos. Aí, então assim, o que eu quero instruir, no final das contas? Que religiões, elas querem sim ditar modelos de comportamento, assim como o Estado. E aqui nós temos uma questão muito séria para se pensar políticas públicas, para se pensar a própria laicidade do Estado, independente das políticas públicas, apesar das políticas públicas, de uma maneira do que a gente faz, né, individualmente, ou como pequenos grupos, de que a gente está lidando com uma certa competição de modelos de comportamento. E a grande questão é essa, como é que a gente media isso? Está aí uma complicação séria, porque eu não preciso insistir muito, mas você sabe que o caso também de religiões que acabaram sendo de alguma forma o tal da denúncia do Marx Walker do povo, né? Todo mundo sabe, o caso do próprio catolicismo no período medieval europeu é um caso, né? O Islã de hoje, de 2 séculos para cá, está sendo bastante violento com a sua própria população, coisa que não era até pouco tempo atrás. O Islã era abre aspas, com várias ressalvas, era um exemplo de tolerância religiosa, e tolerância, não respeito às religiões, de tolerância mesmo, no termo antigo, sabe? De tolerar outras tradições. Então, sim, religiões têm essas duas questões, né? Mas o que eu queria deixar claro é isso. No final das contas, tem que ficar atento de como é que a gente lida com essa competição de modelos de comportamento. Quem vai regular isso, e no final tem que ser lei, já puxando para resposta para o Erivaldo, e de alguma forma para Erivaldo também, se eu entendi bem vocês dois, né? Eu acho que vocês dois estão me puxando para esse lado, que ele já respondeu também de, sim, as religiões vão divulgar. As religiões estão aí, você citou o caso do evangelho, né? No caso cristão isso é mais forte, porque o próprio pensamento cristão é que tem que divulgar, isso é quase um modelo de comportamento para ser cristão, de divulgar a própria tradição. Não acho que todo cristão e cristã concorde ou faça, mas a maioria faz, entende? Uma grande maioria concorda com essa ideia de que tem que divulgar a boa nova, você entende? O cristianismo já nasce nessa ideia de divulgar a novidade, que outras tradições não necessariamente. Quem inventou a ideia de divulgação religiosa para além de ser um grupo pequeno foi o budismo. Mas o budismo nunca foi muito incisivo nisso, né? As tradições abraâmicas e outras que se seguiram depois delas foram muito mais incisivas. Então, como é que faz realmente? O que entra na questão aqui da PUC e na questão do ensino religioso confessional. Eu tenho uma opinião que não está fechada, assim, não está fechada em grupo, né? Eu vou colocar a minha, para mim é bem claro, mas que, infelizmente, isso não é muito claro em termos de debate sobre ensino religioso para ninguém, que é a seguinte: todo mundo concorda, todo mundo assim, uma grande parte concorda que ensino religioso em escolas públicas tem que ser laico, tem que ser sobre várias religiões, não confessional, menos o STF, pelo jeito, né? Mas os especialistas em geral concordam. Mas o STF, como eu já mostrei, é o mesmo caso daquele juiz que acha que por ser do STF conhece de todos os temas e fizeram uma bobagem com o caso do ensino religioso. Uma péssima decisão. Então, a grande questão, só que a PUC ou escolas confessionais, mesmo islâmicas, ou luteranas, ou calvinistas, ou budistas, elas, como instituições que já se colocam explicitamente como sendo de uma confissão específica, de uma tradição específica, hipoteticamente, elas teriam um espaço ali delas, que elas estão nutrindo até financeiramente, para se divulgar. Hipoteticamente. A grande questão que eu tenho colocado é que, especificamente falando do ensino religioso, e eu acrescentaria o caso do IPT aqui na PUC, deveriam ser urgentemente repensados. Vou começar pelo ensino religioso, que é que eu entendo mais. Muita gente coloca, então, a escola católica pode fazer ensino religioso confessional se quiser. No meu ver, é um erro.
um erro grave de um pensamento metodologicamente equivocado em termos de pedagogia, em termos educacionais. Por quê? Escola católica, todas ensinam biologia, todas ensinam língua portuguesa, história. Eu não conheço nenhuma que tenha contratado professores ou que tenha uma certa política interna que vai estudar só a história da igreja. Eu não conheço nenhuma que só estude o criacionismo. Ah, mas não, evolucionismo não é bíblico, então não pode. Eu não vejo nenhuma. Em poucas palavras, as escolas confessionais também, até pela LDB, têm que seguir as normas do Estado no que concerne a leis e políticas de educação. Por que o ensino religioso não está dentro? Tem alguma coisa esquisita aqui. Sabe? Se o ensino religioso é uma disciplina escolar, um componente curricular escolar, tinha que necessariamente seguir normas educacionais. Necessariamente. Caso contrário, não tem sentido de existência como um componente curricular próprio da educação básica. Se quer ser uma divulgação da religião, pode ser. Como é que é a opção que eu acho mais viável? Porque, afinal de contas, as religiões têm seus direitos. Coloca lá a opção no caso católico, de catequismo, no caso evangélico, de escola dominical, no caso budista, de qualquer outra forma de ensinamento em qualquer dia que precisar, do caso islâmico nas sextas-feiras, do judeu também, né, ou aos sábados. Por que não? Mas coloca como uma opção viável no sentido assim de estamos aqui oferecendo, né? Esse é como meu posicionamento já no sentido prático de como eu acho que poderia ser. Claro, cada tradição que vai escolher como vai ser, né? Eu coloco meu posicionamento do que seria viável até para eles mesmos. Eu acho que se essas próprias instituições religiosas fizessem isso, eles até teriam mais clientes, teriam mais financiamento, teriam até mais oportunidade de falar sobre sua tradição sem necessariamente converter, sem necessariamente obrigar que o outro aluno que não seja da sua tradição seja. Até porque eu vou te falar, eu trabalhei em escola católica também e os alunos que não são católicos se sentem bastante constrangidos. Mateus, bastante. Você não acha que nessa discussão toda que a gente está tendo aqui, tem um espaço relativo ao poder que não veio à tona? Porque, por exemplo, vocês não mencionaram muito bem qual é a distinção entre religiosidade e fé. Você quer que eu coloque? Não. Não. O que eu estou dizendo é que isso é uma divisão que existe desde antes da Idade Clássica, da Idade Média, há muitos séculos e séculos atrás, e que determina o modo, hoje, das relações de religiosidade e não de fé, mas de religiosidade. E que, portanto, travam a grande correlação de forças entre igreja, Estado, sociedade e espécie humana. E isso faz uma diferença enorme. Entende? Então, eu acho que falta este ângulo, porque, por exemplo, se as religiões não foram as grandes controladoras da fé? Foram. Né? Quando Moisés sobe para trazer os mandamentos, por que ele fez isso? Como é que a gente lê isso? Quem era a população que estava com Moisés? Como se comportava aquela população? Como controlar essa população? Então, eu acho assim que, às vezes, a gente fica num patamar de discussão, mas falta ainda muita leitura da história da humanidade para a gente perceber que, entre religião e fé, foi importante criar religiões, e hoje nós temos aí um arsenal imenso de religiões, que controlam as fés, todas as fés, né, da humanidade ou das populações. E que é em função deste controle que as populações
se mantém como tem que se manter segundo os seus estados. O estado do Irã, o estado brasileiro, o estado americano, o estado ocidental e os estados orientais. Entende? Então, eu estou pondo uma pimenta nessa fogueira porque eu acho que é importante a gente pensar nisso. A senhora contemplou inteiramente a minha questão. Eu acho que é isso. Porque, por exemplo, a pessoa pode não ter nenhuma religião, pode ser um ateu, mas pode ter fé. Eu nunca vou me esquecer quando Mohan diz o seguinte, nesse sentido, ele diz, como controlar a dimensão da natureza do Homo demens. Ou seja, a nossa natureza não é só sapiens, ela é demens. Então, nós temos o ângulo da loucura, da demência, do descontrole, mas nós temos também o ângulo, o nosso lado luz, da inteligência, da possibilidade do bem, né? Então, nós temos essas duas coisas que comportam a natureza humana. Eu não consigo dividir isso, nem dizer que eu sou 50% bem e 50% mal. Eu sou 100% mal, 100% bem. Então, entrou nos debates de natureza humana complicados. É complicado, mas por quê? Por que eu estou falando isto? Porque são temas que nos levam, quando a gente pergunta, né, vocês perguntaram, mas então qual é a prática? A prática é esta. Esta é uma prática, né? A prática é o que cada um de vocês está fazendo, buscando. O Matheus está buscando, no exercício do doutorado dele, uma descoberta que vai ao encontro da alma dele. Não é só ciência. E, interessantemente, eu não acredito em alma. Então, que seja, mas desde que você entenda a alma como expressão da sua sinergia humana. Sim, psique. Então, não precisa ser em termos de religião, porque eu também não sou religiosa. Eu sou bastante religioso e não acredito em alma. Eu tenho fé. Então, é diferente. Mas isto leva a gente a discutir por que a nossa espécie humana precisou tanto das organizações de poder para controlar a espécie humana. Né? Então, professora, eu queria colocar um ponto assim e queria... Claro, obrigado, você apimentou. Eu não vou insistir muito, mas eu vou passar umas leituras para quem quiser. O seu ponto de vista é muito forte, é muito defendido, sobretudo por teorias da secularização. Mas eu nunca toquei nesse ponto de propósito, porque eu penso por outras escolas, por outros estilos de pensamento, como eu te disse. Eu reconheço e acho que, por exemplo, Foucault traz algumas interações interessantes para tocar nesse ponto, mas eu acho que o que você está falando traz uma carga implícita das teorias da secularização, que você colocou assim, religião como controle, né? Poder, controle da fé, controle de qualquer outra coisa. Eu coloco modelo de comportamento, acredito que você deve concordar de certa maneira. O ponto é que isso parte do pressuposto que religiões controlaram alguma coisa. Só que a verdade é que isso é muito restrito para épocas e lugares do mundo, sobretudo a Europa. Na África, na Ásia, na sua longuíssima história, nunca teve controle por muito tempo de alguma religião. Nenhuma religião conseguiu controlar nada por muito tempo. A história da Índia, então, é fantástica nesse sentido, fantástica. Então, eu parto de outro pressuposto. Eu parto do pressuposto da teoria do mercado religioso, ou propriamente dita da escolha racional, que diz que, na verdade, as religiões estão em competição. E, mais do que controlar, elas estão ali oferecendo. O caso da China é tão fantástico, gente, parece tanto com a nossa tradição popular religiosa, de que
para uma série de pessoas que eu tive contato direto, assim, de tradições populares lá em Montes Claros, elas se dizem católicas, são devotas do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo tem lá o seu santinho, nos termos deles, que não necessariamente é um santo católico, né? Pode ser um orixá, pode ser simplesmente um encantado, pode ser qualquer outro ser metaempírico, não muito católico. Então, o que eu percebo é que, na verdade, tem aí ofertas, né? E as pessoas, quando se tem liberdade para isso, têm o poder de escolher. Sim, eu acho que existiu também isso que você está falando, com certeza. É o caso da Idade Média Europeia, com toda certeza, de muitos países islâmicos, você citou o Irã, mas essa não é uma realidade mundial, no meu ver, em termos de história das religiões do mundo. A realidade que eu estudei, sobretudo o caso asiático, mas também aqui das Américas, tem várias tradições, elas estão aí oferecendo coisas, elas têm um grau de controle mais limitado do que a gente imagina, sabe? Não é tão grande assim também, mas não vamos também subestimá-las, que a gente sabe do poder que elas têm, vamos dizer assim, do que elas podem fazer quando tem poder, né? Aí tudo bem. Mas respondendo o caso prático, a gente pode voltar a dialogar com certeza, esse é um tema que me instiga muito, só não sei se tem tempo. Mas estou aí aberto para quando você quiser conversar mais e quem quiser também. Mas voltando à questão do Erivaldo e da Erivaldo também, você me pediu exemplos práticos, né, como o caso da Secretaria de Cultura. Eu vou citar 2 que tem cientista da religião e um que não tem. Vou começar pelo que não tem logo. Quando eu fiz uma pesquisa que eu apresentei até aqui nessa mesa, não sei se nessa cadeira, ano passado, sobre ciência da religião aplicada à saúde, junto com minha esposa, a gente mostrou um caso de um médico cubano que teve uma sensibilidade enorme. O que aconteceu? Um grupo indígena X do norte, desculpa, me fale o nome, mas está escrito, está publicado no nosso artigo, eles foram sistematicamente catequizados por missionários católicos por um bom tempo, umas boas décadas, e os missionários católicos ensinaram que essas ervas era tudo do demônio. Era tudo coisa, todas as práticas deles, medicinais, que está muito misturado com o ponto de vista religioso deles, mas não necessariamente, era tudo coisa demoníaca, era tudo magia, tudo coisa da cabeça deles, não era por aí. O que eles tinham que tomar era Novalgina, tomar vacina, isso aqui funciona mesmo. Resultado, começou a ter um uso abusivo desse tipo de remédio, descontrolou toda aquela nação indígena, todo aquele grupo, toda aquela comunidade, e resultado, só com mais médicos, com a sensibilidade de um médico cubano que já tinha essa sensibilidade já de formação em Cuba, que com todas as críticas que podem ser feitas tem essa qualidade de uma medicina mais humana, ele conseguiu intervir de modo que ele mostrou que era possível sim os povos, se quiser continuar cristão, se quiser continuar acreditando, se quiser acreditar nas duas coisas, sabe? Se quiser praticar as duas coisas, mas é possível usar suas ervas, seus conhecimentos medicinais e usar também, se quiser, Novalgina, vacina e o que mais for preciso, mas de um modo mais tranquilo, mais humano, mostrando que a cultura deles não precisa ser subestimada e discriminada. É possível, ao contrário, valorizar aquela cultura local, como o colega disse, tratá-los realmente como humanos, dignos, respeitar a construção deles e, ao mesmo tempo, oferecer também a outra possibilidade dessa medicina que é chamada de alopática ou qualquer outro termo, né? Então, aqui um exemplo também de o Mais Médicos que ajudou a levar isso, apesar da sensibilidade individual do médico cubano, né? O caso do ensino religioso baseado na ciência da religião que eu defendo e muita gente defende no Brasil, muita gente, especialistas acadêmicos, né? Mas também muitos professores e professoras, tem uma série de práticas que a gente prevê justamente para combater a intolerância religiosa. Eu tenho um colega que apresentou até há pouco aqui, que ele fazia sempre questão de mostrar várias tradições, bem foco em tradições, abre aspas, indígenas, né, dos povos nativos das Américas e dos povos e das tradições de matriz afro-brasileira, justamente não só amparado na Lei 11.645, que é a atualização da 10.639, né, que inclui também os povos indígenas, mas também porque ele acha, de formação, da nossa formação, que é importante que os alunos, em primeiro lugar, conheçam. Em primeiro lugar, você tem que saber que existe. Aí você pode perguntar, mas é brasileiro, conhece, sim, mas aí vem uma questão prática que eu já coloco até para estar sendo filmado até como uma prática pedagógica mesmo, né? Uma prática profissional, para quem é de licenciatura, no nosso caso é prática pedagógica, majoritariamente. Não dá para você chegar na sala de aula, mesmo historiador, mesmo, sei lá, de matemática, né? Acho difícil, mas
Não dá para você chegar na sala de aula e simplesmente chegar falando de Umbanda e Candomblé de cara. E eu diria que não só é problemático no sentido de você vai sofrer um preconceito que pode bloquear o andamento de sua aula, como é negativo até pelo que você quer apresentar. O que eu quero dizer? Se você já chega de cara jogando Candomblé, é muito descontextualizado. Então é necessário, enquanto uma prática pedagógica, voltar lá, como eu disse, falei rapidinho na minha apresentação, volta lá para a África, história da África em si, história das religiões africanas. E eu te falo que isso é possível de ser feito, sobretudo para séries menores do ensino fundamental. É possível você pegar leve e falar em linhas gerais e dar ali uma introdução, sabe? Depois a pessoa vai buscando, em outros momentos vai ser oferecido mais aprofundamento, né? Mas no primeiro momento dá para ir mostrando, quais são os vários reinos da África, como é que desenvolveu sua história, como é que história dos homens, das mulheres da África, das religiões. É possível ir aos poucos, como é que chegou aqui, tudo. É preciso realmente mostrar. E eu te falo que quando eu fiz isso em 2012 para um 6º ano, foi tão interessante, porque teve um aluno, sim, vou concluir depois dessa. Teve um aluno, assim, que eu lembro que, quando eu falei para ele que a capoeira, né, era um exercício que justamente o intuito era mostrar para eles que a capoeira não nasceu do nada, que já vinha tem certas práticas que antecedem já da África de matriz banto, né, com vários povos de matriz banto, e chega aqui e se transforma na capoeira. Há quem diga que já tinha alguma coisa já pré-formatada lá também. Então, quando ele entrou em contato com essa informação bem básica, poucas linhas, isso aí para 6º ano, ele já falou, sério? O que eu estou praticando vem disso aqui? Tem todo esse tempo? Ele se sentiu super valorizado até porque ele era negro também, sabe? Ele sentiu até assim, não só por ser capoeirista já era suficiente, mas também por ser negro ele se sentiu valorizado. Então tem uma questão muito interessante aí de uma prática pedagógica, como eu disse, é meu foco, né? Mas tem um outro caso de direitos humanos, bem rápido também, até porque infelizmente acabou depois daquela tragédia lá que o governo Dória fez com a Cracolândia, né? Aquela política errônea do governo Dória, e que tinha um doutor em ciência das religiões, eu comentei aqui rápido também, ele começou a fazer uma série de políticas públicas, chegou a conversar com mais de 300 líderes religiosos, estava começando a fazer toda essa questão, não exatamente econômica, nem sincrética, é uma questão que é muito importante para a gente, de diálogo interreligioso, entende? O diálogo cultural. Ecumenismo é um termo muito específico para cristãos, e sincretismo está implicado de que você quer se misturar com outra religião, não é exatamente isso que é o ponto. Claro que todo mundo pode fazer o que quiser, mas o ponto é você simplesmente aprender a conviver em paz, como o colega tanto pontuou, parabenizo muito por isso, né? Então ele estava fazendo uma série de políticas nesse sentido, chegou a me contar alguns casos, como eu já contei da Setinoye, que ele estava articulando para as pessoas de Setinoye morrerem em paz, mas assim, ou cuidar, né, os vivos cuidarem dos seus falecidos em paz, mas infelizmente ele saiu e que eu saiba ele está assessor de um vereador, vamos ver o que vai dar disso aí, né? Então, acho que pelo tempo é bom parar aqui, mas tem algumas coisas, eu só acabo com, no final das contas, né, até por certas coisas que eu acredito até pessoalmente, tem que ser uma mudança pessoal mesmo, não tem jeito. Isso que o colega colocou, apesar das políticas públicas, se a gente não tomar certas atitudes nossas, né, e com um aprendizado constante, a gente erra pra caramba. Se é ser humano, vai errar, pode ter certeza, né? Não sei muito sobre natureza humana, mas isso eu tenho certeza. Se é ser humano, vai errar bastante. Então, mas o que a gente puder evitar, corrigir o erro, né? Também das pessoas próximas da gente sensibilizar, mostrar o conhecimento, né? E ouvir também, né? Sempre é bom ouvir também quando a gente está errado, ter essa humildade. O que a gente puder fazer essa mudança pessoal é ótimo, né? Porque não dá para esperar do Estado também. A gente tem que lutar para o Estado mudar. Os serviços sociais têm muito a me ensinar sobre isso, pelo pouco que eu conheço da história do curso no Brasil. Mas eu acho que individualmente também, se não toma essa postura, não adianta muita coisa, né? O Estado fica lá cobrando e fica aqui, como sempre, o brasileiro burlando leis, né? Como infelizmente acontece muitas vezes. Agradeço muito a todos e todas, viu? Obrigado. Bom, eu vou encerrar então, né, agradecendo ao Matheus, ao Silvio e a Simone, que foi uma mesa muito importante do ponto de vista do temário e do que vocês trouxeram. O conteúdo foi, sabe, a gente não perde a mania de ser professor, né?
Eu acho que o conteúdo foi muito bom, né? Nós precisaríamos de mais tempo para discutir isto, talvez desdobrar isto em outras temáticas, né, que resultam daí, né? Mas eu acho que o ponto que você trouxe agora para encerrar é muito importante. Veja, gente, nada vai acontecer se nós não mudarmos o nosso pensamento. Entende? Então, qualquer coisa que a gente queira mudar, começa por aqui, pela gente. Não adianta dizer que é o Estado, que é a religião, que é a igreja, que sei lá. Então, somos nós mesmos. E esta é uma responsabilidade que pode pesar muito, porque a gente sempre projeta para fora, né? Nunca somos nós, sempre é o outro. Então, eu acho que é uma fala que pode ficar como resultante desta mesa de hoje. Agradecer vocês que ficaram aqui conosco toda essa tarde, ao nosso parceiro lá do fundo, quietinho, que está gravando tudo que a gente fez aqui, e convidá-los para uma próxima oportunidade da gente estar junto. Muito obrigado, viu, Matheus? Nós vamos chamar você de novo, o Silvio e a Simone.